Vamos lá, moçada. Já tá contando o tempo? Não. Começou a contar agora. Pode pegar o bloco. Qual que é a orientação dele? Orientação depois que acabar os 60 segundos ali. Terminadas nossas... Terminado aí? Liberado? Tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Então agora a gente vai sortear a nossa orientação. O robô deste lado apontado para frente e ele apontado para a luz. A frente do robô para lá, a frente do robô para lá também. Frente do robô para cá. Certo? E começa o processo de narração agora. O robô vai tentar subir a ladeira para buscar um bloco azul. Vixe Maria, fez a curva errada, engatou a ré. O seu adversário já conseguiu. Está capturando o bloco vermelho, seguindo a linha. O outro procurou um caminho mais adverso. Ele quer subir a ladeira pelo lado inverso. Bicho é invocado. Enquanto isso, o adversário já pegou um bloco vermelho, está retornando para a base. Está obtendo sucesso até então. O outro desistiu, já ficou meio triste, ali mesmo ele parou. Vou pegar esse? E ainda faltam 15 segundos. Tudo indica que ele já se deu satisfeito. Acho que teve uma contusão nesse jogador. Tem que ver desportivo. Vamos fazer as nossas contagens aqui. Pô, aqui também deu erradaço, mas por sorte deu certo. O motor não pegou, velho. A primeira vez na vida que o motor não funciona. Vai estar na base. Vai estar na base. Por sorte, né? Mas sorte. Não, ele tá solto. Tá na base, só tem. Vejamos um bloco vermelho na base. Então já começamos a ter um líder. Muito bom, muito bom. Nossa próxima partida, nós temos ali equipe 404, equipe 8 e equipe 3. Equipe 8 do lado de cá. Pode pegar esses dois aqui. Pode pegar o bloco. Equipe 3 do lado de cá. Vamos rapidamente. Já está contando o tempo. Vai chegar mais rápido. Vamos lá. E já começou a contagem para a calibração. Restando 53 segundos. E aí, Felipe? Obrigado mais uma vez pelo convite para fazer argumentar no espanhol. Que hay una manera aquí en español. Entonces, sean bienvenidos a la 20ª competición de robótica del UFMG. Si tienen alguna duda en cuanto a alguna palabra que no entiendan, bueno, pues después se remiten aquí nos la escriben, ¿bien? Entren en el foro de verdad y dicen las sugestiones. E aí, Omar, quais são as expectativas para a competição? Agora, a próxima competição 404 em Relâmpago Marquinhos. Tá liberado? Cara, Vamos sortear nossas orientações. Frente para a luz, frente para a plateia.
Vamos iniciar a nossa partida. Entonces, Felipe, solo decir mi criterio. Yo tengo una expectativa muy alta en cuanto a 404. Me gustó ese equipo y esperemos que gane. Sigue aí com a narração. O Robô Maria segue subindo a linha para pegar o bloco azul. O Robô Relâmpago Marquinhos, ele tá só admirando. Não conseguiu, tá voltando para nós. Enquanto isso, o Relâmpago Marquinhos está paralisado. O Relâmpago Marquinhos desistiu quando viu que o cara pegou o bloco azul, né? De novo! Ele viu que não pegou. Novamente, Ele achou que ele treinou isso. E faltam 5 segundos para terminar. 3, 2, 1, fim da partida. Bingo. 0-0. Nosso competidor está reclamando do bloco. O bloco tá muito bom, esse bloco a gente vai estar pegando, esse chupado. A culpa é do bloco. Esse cubo está muito arredondado. Eu acho que é o problema. A culpa é do bloco. O azul está muito azul. Nós temos nossa próxima partida, Robô 9, Grupo 9 e Grupo 2. É o Adam versus o Robes. Grupo 9 do lado de cá e Grupo 2 do lado de lá. De orientação? 60 segundos para a calibração. Nossa, já está calibrado. Esse aqui já nasceu calibrado. Adam do lado esquerdo, Robes do lado direito. Calibrado também. Vamos sortear nossa orientação. Virado para a plateia e apontado para a luz. Ele viu uma luz no fim do túnel. Detalhe especial aqui para o Robô Adam. A fita isolante aqui no início está dando todo o charme do processo. Vamos iniciar nossa partida. Inicia a partida. O Robô Adam está calibrando. O Robes também está calibrando. É muita calibração. O Robô Adam, ele inicia seu trajeto em busca da esfera verde. Não foi dessa vez que ele pegou uma bolinha. Agora, ele encontrou o bloco verde, avançou. Tá botando. Está regresando a la base y... Olha, ele está levando bolinhas piscando para todos os lados. Calma, haverá um tira-teima. Haverá um tira-teima, a regra é clara. Linha dentro. Vamos lá. Regra Pessoal, enquanto isso, o Robes está subindo Ele tem 17 segundos. em busca da coleta do bloco azul. Será que vai dar tempo? Coletor. Y se quedó tranquilo. É estratégia. A ideia era só coletar, ninguém falou que tinha que coletar. Foi uma partida importante, vários pontos. Vamos começar a contar. Ninguém falou que tinha que voltar. Vamos começar. Uma esfera vermelha na base. Uma bola vermelha na base. Um bloco verde na base. E nós temos esse aqui. Conforme a regra número 73, ele está na linha, é na base. Então, 2 blocos vermelhos na base. E agora, vejamos, a regra é clara. O robô tem que segurar. O bloco azul do robô. Quantos positivos ele? Eu nem sei.
Nossa próxima partida, a gente finaliza a primeira rodada. Vamos ver lá como é que está a nossa pontuação, nosso placar. A gente já começa a ter um líder, o robô Adam. Começando a nossa segunda rodada, nós temos o robô grupo 4 e grupo 5. Alfa e Mandela. Grupo 4, Alfa, lado esquerdo, Mandela, lado direito. grupo 5. Alfa. Vamos iniciar o processo de calibração. Então aí, Felipe, qual é a sua expectativa? Quem ganha a posição? Só para o nome, hein? Só chuta aí para o nome, quem você acha que pode ganhar? Eu não sei, a minha expectativa inicial era o Relâmpago Marquinhos, mas a sua última performance, ela me deixou um pouco frustrado. Quais são as expectativas? Qual é a equipe que você acha que é? Vai começar o tempo já de calibração. As equipes têm que ser rápidas iguais no robô, os robôs. Vamos lá, 54 segundos de calibração. Não sei. Tem uma calibração manual aqui no time. Seria interessante começar a calibração agora. Vocês têm 30 segundos para a calibração. Enquanto eles estão calibrando, vale a pena mencionar que, ao final, quem ganhar não significa que vai passar de ano, certo? Mas será o grande campeão do nosso troféu deste ano, certo? Então, uma motivação aí para deixar até aqui do lado. 15 segundos. 15 segundos de calibração. Isso é um presságio? Não? Calibrado? Vamos sortear a orientação? Vou tirar. Orientação. Plano de ficar apontado para a porta, apontado para lá e apontado para a plateia. Pra lá. Não, apontado para cá, Não estou vendo. Certo? Já apertou o start? É o robô Alfa, lado esquerdo, Mandela, lado direito. Vamos iniciar a competição. Vamos começar a nossa partida. É a primeira vez que esse robô está participando. Começa o processo de calibração. Mandela rotacionando. A roda rodando. A Alfa ainda está calibrando, eu acho. O Mandela não gosta de carregar muito peso, já deixou uma roda para trás. Já capturou um bloco, está retornando para baixo. Parece que um bloco foi capturado. Apesar da contusão. Isso aí é eficiência. Teve uma contusão clara ali. O Mandela está passando por um processo de elétrica, está deixando as partes pelo campo. Enquanto isso, o Alfa ele não cansa de calibrar. Caso o robô não saia da base, ele é penalizado. É perseverança ele vai conseguir. A gente acredita que agora, nesses 10 segundos, ele vai sair da base. Temos 3 segundos finais. 2, 1, fim da partida. O robô é realmente autônomo, ele não quer parar. Infelizmente, uma penalização na base. E aqui, será que o robô ficou no robô? Mandela conseguiu retornar com um cubo verde para a base e ganha a pontuação. Nossa próxima partida, equipe número 10 e equipe número 8. Do lado esquerdo, o robô Frankenstein. E do lado direito, o robô Maria, do grupo 404. O Maria, eu nem sabia que ele tinha isso. Em homenagem à nossa integrante que nos abandonou. Em homenagem ao integrante apóstolo. Além de tudo, ela vem para nós. Iniciando os 60 segundos da calibração.
segundos para a calibração. Nessa partida teremos o tanque participando. – 45 segundos de calibração. As equipes estão concentradas. Entonces Felipe respondió a tu pregunta. Creo que 404 tiene Na actitud orientação inicial, para ganar. contato para frente, contato para a plateia, já está. Certo. Vamos iniciar a partida. Os últimos detalhes. Iniciando a nossa partida. Olha, Frankenstein e Maria estão fazendo a calibração, rotacionando, fazendo a calibração. Iniciam o processo de navegação, andando pela linha. Este robô funcionou apenas uma vez. Oh! Nossa, isso o bloco de cor verde. Oh! Está retornando para a base. Faz vários movimentos, teve uma contusão, mas está sobrevivendo. E está voltando. Mas... olha aí, a sorte está a seu favor. Será? Vai colocar no dedo. Muito bom. Será que vamos ter um novo líder? O robô Maria, Nos últimos 10 segundos. ela está analisando, é muita calibração. Está tentando pegar a parede, não vai conseguir. Certamente é a construção tridimensional que ela está fazendo. E acabou o tempo. E ela continua tentando. Finalizou. E o robô Frankenstein conseguiu. Então podemos ver um bloco verde na plataforma. E ele comemora. Toca a musiquinha da vitória. Nossa próxima partida, grupo 6 e grupo 9. Enquanto isso, podemos ver o nosso placar. E nós temos um novo líder, robô Frankenstein, que acabou de jogar. Robô 6 do lado de cá. 10 pontos para Frankenstein. Grupo 9 do lado de lá. E aí, Omar, após essa primeira rodada, com a visão geral de cada robô, o que você acha da estratégia desses robôs? Cara, essa última estratégia do carro tanque. Parece que tivemos um problema. A comissão técnica vai analisar isso dentro de instantes. Daqui a pouco. Parece que já teve recorreu aqui ao STJR e parece que está errado uma coisa e ele vai alcançar nível Corinthians da liderança novamente. Felipe, estoy impresionado con ese equipo de Frankenstein. Hicieron un trabajo bien hecho. Y felicidades para el argentino que está en ese equipo. Eles vão ter um tempinho a mais porque eu apertei o botão errado. Muito bem, muito bem. Vamos tentar não fazer nenhum tipo de pressão sobre a mesa para não tirar os bloquinhos do lugar. Repetindo, vai ser Picasso Bot do lado esquerdo e Adam do lado direito. Vamos fazer o sorteio das orientações. Sorteio das... E podemos ver que o Adam continua em primeiro. Realmente havia um problema técnico ali que foi corrigido pela comissão. A orientação apontada para a plateia e apontada para a parede. Mas nós vemos que a disputa está acirrada, certo? Vamos iniciar daqui a pouco a partida. Picasso Bot do lado esquerdo, Adam do lado direito. É agora, tira tempo. Inicia a partida. Processo de calibração. A calibração, Ele está tentando sair do campo. ele é com sensor de toque. Ele quer pegar a luz. Na verdade, agora, Inovador.
Brigados também tá valendo. Se pontuação na base errada, vai contar ponto pro grupo errado. Pontuação extra para dança de break. Não, desistiu. Ou não. Coletou. Nossa, a garra engatou no outro bloco. Mas ainda há esperança. Ainda há uma esperança. Não, ele tá retornando com o bloco preso aí. 15 segundos. Parou. Ele dançou um break dance. As duas rodas do chão era pouco desafio. Ele queria fazer com uma só. Podem olhar aqui o robô. Finish. Nessa partida, não temos nenhuma pontuação. Ele saiu dançando, mas saiu. Vamos lá, dê suas considerações sobre a partida. Eu acho que o que eles queriam fazer era chamar a atenção primeiro, hein? Para criar uma expectativa, dar uma dançada e depois tentar entrar na competição. Eu acho. O que você acha? Nossa próxima partida. Robô número 1, Gambiarra Sinfônica, e número 4, Alfa. Temos aqui Gambiarra Sinfônica do lado de cá. Esquerda, robô Gambiarra Sinfônica, robô direito, Alfa. Alfa do lado de cá. Estava fazendo um pit stop. Enquanto isso, contando o nosso tempo de calibração, a gente pode ir lá conferir o nosso placar e ver que nós temos ali o robô Adam em primeiro com 10 pontos e o Frankenstein em segundo ainda com 5. Mas na próxima partida tudo pode mudar. Adam. Nós podemos ver o tempo da calibração. Segundos. Podemos sortear nossa orientação. Virado para a parede. Virado para... Não, o contrário. Virado para a plateia e virado para a parede. Gambiarra para a plateia. Já está. Alfa para a parede. Nós temos o início da nossa partida. O Gambiarra Sinfônica está calibrando, enquanto o Alfa está calibrando também. Ele está forçando a parede. A ideia é realmente sair do box. O Alfa, novamente, ele não consegue rotacionar as engrenagens corretamente e tudo indica que essa vai ser a partida mais emocionante. Eu acho que a Alfa tem outro problema, um tipo de corda, aquele tira e pega o bloco, você acha? Ele nunca sai da base, né? Isso faz parte da estratégia. O mantra mais conhecido dessa disciplina é: ontem funcionou. Sábado, nessa dança. Vamos lá. 8 segundos de pura emoção. Ó, o nosso continua funcionando. Depois. E fim Da nossa partida. Passando para a próxima, para ver se vai ser um pouco mais emocionante, nós temos o número. Ficou na base, exato. Equipe técnica, né? Aí, esse saiu da base. Não, isso é fácil, não. Não, a base é um sagrado. O STJR. Esse não vai funcionar. Eu tenho e-mails que comprou que não funciona. Nossa penúltima partida eliminatória, nós temos Relâmpago Marquinhos, equipe 3, desse lado de cá, e equipe 10, Frankenstein. Será que é o momento da virada? Lado esquerdo, Relâmpago Marquinhos. Lado direito, Frankenstein. Essa é a expectativa. Frankenstein do lado de lá, Relâmpago Marquinhos do lado de cá. Felipe, eu acho que o Frankenstein, na última partida, mostrou um desempenho muito bem. E tá difícil pra esse cara. Temos a expectativa de uma partida emocionante.
né, onde espera-se que eles consigam novamente reproduzir o comportamento de colocar sobre a plataforma, para a gente realmente saber se não foi sorte. Estão perguntando se foi sorte o que ele fez. Bom, procede, Boa procede. estratégia. 30 Ele está segundos. verificando um mínimo detalhe ali do robô, a ligação, o ângulo. Orientação já Essa equipe é muito unida, a gente pode perceber, mesmo que o robô não funcione. 15 segundos. Vamos sortear a nossa orientação. Contato para frente. Não, não Marquinhos, para frente. Frankenstein para a parede. Parede. Sei como se entende. Certo? Vamos iniciar. Se puder liberar o campo de visão da câmera, a gente fica grato. Vamos iniciar a nossa partida. Nossa Senhora! Meu Deus! Nossa Senhora! A ideia é nossa. Eu acho que a ideia é destruir o cage. Mais uma vez, Frankenstein. Nossa Senhora! Quase! Quase! Opa! Existe alguma chance? Mas temos 30 segundos. Parou! 25 segundos. Câmera de tira-teima Mais vai a metade na linha. fazer a verificação. É, Regra 73 não fala de metade. Fala assim. Relâmpago Marquinhos. Está parado. A regra é clara. Tem que ser todo. Inteiro na linha. Frankenstein. Nós vamos verificar. Está Retirada quase perto da base. para ver se ele Acabou. não segurou nada, não se sabe. Fazer a averiguação. Nossa Senhora, ele ainda está vivo. Vamos testar aí. Segundo. Segura o menino. Tira tempo. Avaliando agora. Pra mim não entrou, não. Conforme a regra 73, o bloco deve estar completamente sobre a linha. Não está. Então, Oh, que dor! tem o bloco foi capturado. Nossa última partida eliminatória nós temos grupo 2, Rox, e o grupo 6, Picasso-Bot. Grupo 2 do lado de cá, grupo 6. Robis, lado esquerdo, Picasso, bote lado direito. Ó, Márcio, o que você pode falar sobre a partida anterior? Cara, eu acho que eles mudaram a estratégia e não deu certo dessa vez. Eles estavam tentando pegar o bloquinho e levar para casa, que não foi ainda inicial com que eles se apresentaram na competição, e aí não deu certo. Calibração. Processo de calibração iniciado. Reinicia. Então, calibração. Lado esquerdo, Robis. Lado direito, Picasso-Bot. O robô já nasceu calibrado. Vamos lá, 40 segundos. Está acontecendo um pit stop deste lado. Mudança de corrente, uma peça caiu. O aerofólio está fora do lugar. Asa não pode abrir ainda. Posicionado. Vamos sortear a nossa orientação. Robis Virado para a plateia, virado para a parede. e Picasso-Bot para a parede. Picasso-Bot para a parede. Picasso-Bot para a parede. A frente do robô é aquela. A frente do robô para cá. A frente do robô para a parede. A O robô parede. não tem frente. Todas as frentes. Se puder, vamos. Obrigado. Ok. Vamos iniciar a Vamos partida. iniciar a nossa última partida eliminatória. Inicia. Os robôs eles vão se localizando. Robis lado esquerdo, Picasso-Bot lado direito. Picasso-Bot
bot mais uma vez. A intenção realmente é fugir. Eu tenho uma convicção forte que ele está sendo maltratado nesses dias. Felipe, eu fiquei na dúvida. O cara que dançou na partida anterior? Realmente ele é muito bom. Eu tenho uma recordação de que ele subiu na parede na última partida. Ele pega vermelho? Enquanto isso, o Hobbs, ele está seguindo carreira solo e não necessariamente seguir linhas. É muita autonomia. Ele vai andar agora. E vai dar uma contusão. Ele é perseverante. Ele ainda quer pegar a bolinha. Ele vai trazer a rampa toda agora. Faltam 5 segundos. Eu ainda acredito, eu ainda acho que vai acontecer alguma coisa. Eu não acho. Cara, você tira na foto agora, né? Beijamos aqui. E os dois estavam assim, dançando praticamente, né? Ficaram virados. Acaba a partida. Pode chegar. Nosso robô dançarino ficou na base. Picasso Bot não sai da base. Vejamos o nosso placar. Nós temos agora que identificar nossos 3 robôs que irão deixar nossa competição. Adam em primeiro lugar, segundo lugar Frankenstein e terceiro lugar Ross. E Gambiarra Sinfônica, empatado. Gambiarra Sinfônica e Gambiarra Sinfônica. O Rock está em terceiro, empatado com Gambiarra Sinfônica. Não é nada pessoal, mas o Alfa está em nono, o Picasso Bot está em oitavo. Nós vamos ter agora 3 minutos de intervalo para os grupos se prepararem enquanto a gente está atualizando a nossa planilha nova ali e iniciar a nossa segunda etapa, onde agora são todos contra todos e a gente vai ver quem é o melhor. Vamos lá. Vamos fazer um resumo dessa primeira rodada. Tivemos a primeira fase, 3 grupos se enfrentando. Eu queria que você desse sua impressão inicial sobre essa primeira fase da competição. Quais rumos chamaram a sua atenção? As estratégias funcionaram? Dá um overview aí sobre o que você viu. Felipe, eu acho que Frankenstein, se ele continuar com a estratégia anterior de tentar colocar o bloqueio fora da mesa, ele conseguia pegar uma aplicação boa. Mas quando eles mudaram a estratégia, aí não deu certo não. Mas aquele outro cara, o Alpha, que eu acho que é o cara que está prometindo ser o Adams, desculpa, eu acho que é o cara que é mais difícil de bater aí. Acho que vai ser, tem sintomas que o cara vai ser campeão, eu acho. Pra mim, tô chutando. O que você acha? Dando uma visão geral, o Adam ele conseguiu trazer uma quantidade maior de blocos, obtendo uma robustez na sua performance. No entanto, o Frankenstein ele conseguiu uma performance de destaque, porque ele conseguiu capturar um bloco e colocar ele em cima da plataforma. E eu tenho uma expectativa boa sobre esses 2 robôs, mas nós temos mais 2 robôs empatados na terceira colocação, que são o Gambiarra Sinfônica e o Hobbs, que não podem ser descartados. Eles podem, de repente, ter uma performance melhor nessa próxima rodada e superar os seus adversários. Ou seja, as 3 primeiras posições ainda estão indefinidas. A competição está em aberto. Para actualizar al personal que habla español, en la edición anterior hemos tratado de dar un resumen de lo que pasó en la presentación de robótica de la UFMB. Los invitamos a todos a entrar en el canal de YouTube. Canal de YouTube. Esse é o terceiro, tem 2 e 6. E 2 e 6, 1 e 6. Olha, 1, 2, 3, 4.
Como é que é agora? Todo mundo precisa mais Ficaram na bala. E aí, como que é? A gente ou 404?
Nós tivemos um problema, o STJR vai funcionar de novo. Se é base ou Mas ele quer fazer. Ele tá indo errado. Mas aqui, ele quebrou. Tivemos um problema de empate, certo? Quais são os robôs que estão empatados ali? Nós temos Relâmpago, Marquinhos, empatados com 0. Então, realmente, isso complica. Entretanto, na nossa regra, isso está definido, certo? A gente não vai conseguir abrir a regra aí, certo? Tem de confiar? Não, pode abrir se quiser verificar. Não sei se vai conseguir. Está sem internet, conecta rapidamente ali. A gente vai verificar, vocês vão ver que a regra é clara. Ó, TCC usuário, isso aí. Eu acho que a regra é 73. Não, essa eu acho que vai ser a regra 27. Se eu lembro bem, parágrafo 3. Versículo 4. Aí vocês vão ver que vai depender de quem eles chamaram para participar. Conectou. Quem eles chamaram pra participar? Aí eu minha torcida aí, ó. Tem vários, tem bastante. Tava lá, já tinha aparecido. Entra no primeiro aí. Desce aí. Eu só tirei. Desce. Clica aí aí. Mas clica na plaquinha aí, no negócio aí. Não, eu tô nervoso nesse caso. Nós vamos ver lá embaixo a nossa regra. Tem várias páginas. Pode descer, pode descer. Pode descer. Opa, aqui. Critérios de desempate. Vamos descer. Menor número de blocos pretos. Tá igual. Maior número de vezes que o bloco azul foi coletado. Tá igual. Item número 3. Torcida mais animada. Pode rir aí! Espera que nós vamos fazer agora. É torcida, não é integrante louco. Certo? Vamos voltar lá. É um ponto. Nós temos regras para tudo. Então, Relâmpago Marquinhos, cadê? Esse grupo aqui. Só um minuto. O grupo não pode se manifestar. A torcida. Tem que dar um grito. Para Relâmpago Marquinhos. Paulo Momento fez assim. O sensor de tá. 8 agora. Esse grupo não existe. Conforme a regra 27, parágrafo 3, Vamos consultar os sensores aqui. nós temos que esse grupo não existe, foi classificado para a próxima etapa. Você tinha uma função dele. Você tinha uma função dele. É, ué, achei que vocês já tinham ido. Achei que vocês jogam lá já. Então, para adiantar aqui o próximo confronto, vai ser o primeiro colocado, Adam, contra o último colocado, 404. Eu vou pra aula então, que acabou de sair. É para adiantar para a plateia ficar aí já ciente.